Boa tarde a todos. Começando, muito obrigado por estarem aqui, gastar esse tempo para ouvir o que a gente tem para dizer. Muito obrigado a todos. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre ar-condicionado no ambiente hospitalar, tá? Como otimizar espaços, consumo e manutenção. Bom, já que a gente está aqui sem fazer nada, vamos falar um pouquinho da Trox, tá? Me permite. A Trox é uma multinacional alemã, de origem alemã, fundada em 1951. Né? E nessa condição, uma sala de quintal do fundador Trox. Tá? E essa aqui é a primeira peça fabricada na Trox. Tá? Uma grelha dessa forma. O Trox era um engenheiro da aviação alemã. Depois que acabou a Segunda Guerra, ele usou os conhecimentos dele em aerodinâmica em ventilação e ar-condicionado. Então, hoje, o grupo Trox tem 33 subsidiárias, 4.950 empregados, colaboradores, 135 deles trabalham em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, no Brasil, nós somos em pesquisa e desenvolvimento, nós 8 pessoas dedicadas a isso. 15 milhões de euros investidos em pesquisa e desenvolvimento e 20 fábricas em 13 países. Aqui na América, a gente tem a fábrica em Curitiba, na Argentina e no México. Essa é a nossa fábrica em Curitiba, tá? Que tem 15.500 mil metros quadrados, está sendo ampliada, e é aonde tem o laboratório. O Curitiba tem um laboratório que a gente consegue fazer pesquisas tanto de difusão, de acústica, etc. Um laboratório bem moderno. Né? E hoje no Brasil já passou um pouquinho, tá? 450 colaboradores. E através dos nossos representantes estamos presentes em todo o Brasil. E quanto à linha de produtos, a Trox tem 12 linhas de produtos, né, que vai desde os chillers de 15 DRs, 25 e 45, atenuadores de ruído, equipamentos de laboratório, sistemas de filtragem, unidades de expansão direta, purificadores de ar. O que é o coração da Trox hoje ainda é difusão de ar, unidades de tratamento, dampers de regulagem, dampers corta-fogo, enfim, vigas frias e controladores de fluxo. Então, é uma gama bem completa que dá para atender a todos os passos de uma instalação de ar-condicionado. Então, e uma coisa também que que eu gosto de chamar a atenção, é que no nosso site nós temos o Trox Academy, que são uma série de cursos dentro do nosso site, que está lá disponível e de graça. Né? Então você pode assistir um curso só de difusão, só de dampers, corta-fogo, enfim. Para cada produto da Trox tem um curso ali. Tá? Explorem bem, porque está disponível, é modulado, às vezes você não precisa fazer tudo de uma vez só. E tenho certeza, é feito com muito carinho, sabe? É uma coisa que a gente faz com muita dedicação, esses cursos. Tá? Bom, vamos lá. Por que o HVAC é tão especial em em ambientes de saúde? Né? Porque são essenciais para o conforto, saúde e segurança dos pacientes e das equipes. Né? A gente tem que ter isso muito claro, porque o HVAC, o fluxo de ar é o que pode contaminar um paciente, pode contaminar um enfermeiro, enfim. É uma questão de segurança também. Né? E nós somos grandes consumidores de energia.
demandamos muito espaço e nossos equipamentos exigem constantes manutenções, tá? Então, por isso, tornar esse sistema eficiente, compacto, acessível é o desafio que a gente tem pela frente. E além disso tudo, eu não conheço um outro edifício tão complexo de ser operado e cuidado como um hospital. É um prédio de 24 horas por 7 dias, uma complexidade de pessoas, de equipamentos, enfim. Eu não conheço outro edifício tão complexo de ser mantido e cuidado. Tá? E a norma 7256, a nova norma, que ela veio, ela impôs alterações profundas nas instalações, como exigências de filtragens novas, como pressões diferentes de pressão entre ambientes, taxas de ar externo, cuidado nas exaustões. Né? Não vamos aqui discutir se é certo ou errado, não, mas que essa norma veio para mexer e para a gente olhar para esse tipo de instalação com mais cuidado, ela veio. Né? Então, hospitais operam 24 horas, 7 dias por semana. Então, exige que nossos equipamentos sejam robustos, com alta exigência de desempenho. Por quê? Porque tem que ter baixo consumo de energia e fácil de manutenção. Tá? E, além de tudo, cada vez mais os edifícios têm menos espaço para essas instalações. Tá? Então, a gente tem, de um lado, exigências maiores e, de outro lado, menos espaços disponíveis nesses edifícios. Tá? E também a gente disputa espaço com muitas outras utilidades. Né? E como é que a gente começa a tratar desse tema? Tá? Numa figura chamada projetista. A gente tem que pegar os nossos problemas e levar para um projetista. Claro que junto com arquitetos, engenheiros hospitalares, é o que vai nos direcionar para que caminho a gente vai. Tá? Então, o projetista que a gente vai falar de consumo de energia, que a gente vai falar de espaços, que a gente vai falar sobre manutenção. E com esse cenário todo, eu posso dizer que todos os fabricantes voltaram para a carteira da escola e começaram a repensar os equipamentos, a repensar as soluções. Tá? Isso é bem bacana, porque deixou bem na dinâmica de todos os fabricantes. Tá? Então, nós voltamos para os laboratórios, desenvolvemos e testamos novos equipamentos e desenvolvemos e apresentamos novas soluções. Né? Então, vamos lá. Do lado da empresa, da Trox, nós temos como uma solução para a economia de espaço, que a gente chama de francolete hospitalar, que é um equipamento que tem até filtro H14, pode ser expansão direta, congelado, enfim, aquecimento. As vantagens dele é que ele ocupa muito pouco espaço dentro da sala, né? Ou nenhum espaço, é um interforro bem restrito. Né? E foi criado aqui para um hospital Mater Dei de Minas. Uma outra aplicação, um outro equipamento desenvolvido em função de todas essas exigências, são unidades com baixa altura, tem um equipamento entre 450 milímetros mais ou menos, tá? Até 5 TMs e tem filtragem até H14. Outros tipos de equipamento um pouco mais compactos, com maiores vazões, mas também bem compactos para caber nas nossas novas exigências de espaço, tá? Com estanqueidade, com requisitos técnicos bem avançados, mas que também sejam compactos e rápidos e fáceis de fazer manutenção. Tá? Outra solução é o equipamento vertical, que ocupa
pouco espaço em planta, né? Mas é também um equipamento que atende a todas as exigências de estanqueidade, de filtragem, de tratamento. E as unidades, obviamente, mais industriais, né, até 160 mil metros cúbicos por hora, que um ambiente desse pode ser o que trata o ar externo para todo o prédio, por exemplo, ou que tem outras exigências mais avançadas de estanqueidade. E pensando também, como eu falei, a norma também especifica, dá algumas diretrizes para sistemas de exaustão. Né? Então, temos que abrir mão de caixas bem integral, de caixas de troca de filtros seguros, né? Onde na troca de filtro o operador não tem nenhum contato com o meio filtrante. Né? Eles são equipamentos padronizados, mais ou menos 500 e 1.100 metros cúbicos por hora, que é para atender às novas salas de isolamento, por exemplo. Mas somente os condicionadores, o que mais a gente tem que se preocupar no ambiente hospitalar? Outras formas de difusão de ar, por que não? Porque temos dutos, temos uma série de coisas que talvez também ocupam espaço, mas a gente vai ter problemas com eles. Talvez a gente possa abrir mão de algumas outras tendências, de algumas outras formas de difusão de ar que deixe, ou pelo menos, um espaço de fogo livres, né? Como, por exemplo, a viga fria. Tá? Não vou entrar aqui no método da viga como um todo, mas basicamente eu trato a carga térmica do ambiente no próprio ambiente, levando água até a viga. É como se fosse um difusor com uma serpentina. Né? Hoje existem grandes obras aqui no Brasil com esse tipo de tecnologia. Né? A viga fria, então, eu tenho uma redução de consumo energético, porque eu não preciso levar todo o ar do ambiente para fora e depois trazê-lo de volta, então é um movimento muito menos ar, eu tenho uma economia de até 35% de consumo de energia da instalação. E hoje a gente tem instalações funcionando há muitos anos, então isso aqui não é só teoria, é mentira. Tá? Aumento na capacidade, aqui não é, aqui está errado, tá? É aumento na eficiência do chiller, tá? Porque como eu trabalho com temperaturas um pouquinho mais altas, eu só li agora que está errado. A viga fria precisa de 250 milímetros mais ou menos de entrefogo. Então, se você pegar uma instalação convencional, você precisa de até 500, então em 11 andares você ganha um andar com a mesma altura do prédio. Tá? Menos espaço entre fogo, você tem mais um andar ganhando com a mesma altura. Redução de manutenção, porque as serpentinas são secas, então você não tem aquele que cria na serpentina, no fio de mão, porque a serpentina é seca. Aqui é biofilme. Tá? O biofilme então você tem menos mão de obra aqui. Redução de espaço, você precisa poucos equipamentos nos seus andares e baixo nível de ruído, porque a viga não tem nenhum ventilador, não tem nada que gera ruído. Tá? Claro, a viga fria não é só um produto, é uma instalação, precisa ser pensada desde o início. Tá? Tem uma máquina de ar externo, de ar primário, que vai alimentar as vigas. Tá? O chiller, que faz uma desumidificação e também leva a água para as vigas. Esse é um assunto extenso, a gente tem a oportunidade de apresentá-las com mais detalhes. Outras soluções são possíveis, como, por exemplo, esse daqui é um hospital em Curitiba, o Pequeno Príncipe, tá? Que os fancóis estão aqui na própria sala, porque não é um prédio tombado, então você não pode ter uma casa de máquina fora. Tá? Então a solução foi feito um fancói aqui, na quina das salas, que faz o retorno, e o ensopamento através de umas caixas
com filtro absoluto, descartáveis. Né? Então, para cada necessidade, a gente cria uma solução. Esse é um outro tipo de difusão de ar, que na verdade a serpentina está aqui dentro, tá vendo? É um totem, né? Que você tem o retorno do ar por cima, tem os ventiladores e as serpentinas estão em volta do totem. Então você cria um colchão de ar aqui, né? Que climatiza o ambiente. Isso aqui é um aeroporto no Uruguai e os totens foram feitos aqui, no Brasil, em Curitiba. Porque o arquiteto não queria ver nada no espaço. Outro que a gente pode abrir mão de difusão são os difusores de fluxo de deslocamento também, né? Que você cria um colchão de ar frio aqui, quando ele encontra uma fonte quente, sobe, você faz o retorno da forma convencional. Né? E você pode ter os difusores aqui, por exemplo. Esse também é o fluxo de deslocamento, uma outra forma. Também a gente pode usar o isolamento pelo piso, né? Quando você tem essa possibilidade. O conceito é o mesmo, é formar um colchão de ar nessa parte do ambiente, quando encontra uma fonte quente, o ar sobe e retorna. Bom, outro grande amigo nosso, aliado nosso, nessa busca de eficiência e de manutenção, é a automação, tá? Porque hoje a automação permite que você tenha mais assertividade na manutenção, por exemplo, já vai te indicando qual é o problema, onde é que está o problema. Tá? E podemos interferir em tempo real nas instalações. E hoje a gente tem recurso que, quando eu comecei na minha época, era imaginável, né? Quer dizer, a automação, um tempo atrás, era o quê? 2 disjuntores, um fusível e uma pessoa que ia lá ligar e desligar. Hoje, a gente tem a infinidade de possibilidades. Então, a gente pode monitorar em tempo real. Então, para manutenção, a gente pode ter já intervenção pontual antes das quebras. A gente pode ter alertas e relatórios, integração do sistema de gestão predial, otimizar o funcionamento, evitando sobrecarga, evitando ciclos desnecessários de compressores, por exemplo. Podemos chegar a cada vez mais rigor nas diferenças de temperatura, etc. E também, no que a gente vai controlar, né? Não só mais temperatura, umidade, mas hoje outras coisas que a gente pode controlar aqui. Para manutenção, uma coisa sempre sacrificada são espaços para manutenção. Então, vamos obedecer, vamos ver o que cada fabricante, que cada equipamento exige de espaços, né? Vamos ver quais são os pontos a serem visitados. Às vezes você não precisa ter um acesso completo ao equipamento, mas assim uma face ou outra, em que face, o que a gente vai monitorar nos nossos equipamentos. E presta atenção, quais é o espaço para trocar serpentina, limpar trocar filtro, limpar uma serpentina, limpar uma bandeja, enfim. E aquele que cortou um pedacinho. Mas uma coisa que eu acho muito importante é manter as equipes de operação e manutenção sempre bem treinadas e equipadas. Né? Equipadas com coisas básicas, sim, luva, sapato, óculos de proteção. Então elas têm que ser treinadas e bem equipadas. E também saber o que está fazendo, saber qual é o risco que eles estão correndo, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo aquilo. Eu sei que isso aqui é muito controverso, né? Porque nem sempre você tem os espaços, alguma coisa sempre sacrificada, mas a gente sabe o que está acontecendo. Para manutenção também, evitar que a
as casas de máquina sejam um depósito de qualquer material, qualquer coisa que seja. Então, ou muito apertado, ou num estado deplorável de conservação, mas que sirva de depósito de qualquer material. Eu lembro que eu trabalhei em manutenção no aeroporto de Congonhas. Congonhas tem uma enfermaria, né? Todo dia que se entrava na casa de máquina, estavam todos os lençóis estendidos lá. A enfermeira lavava os lençóis, estendiam dentro da casa de máquina e dizia, puxa, ela não entendia por que não podia, seca tão rápido lá dentro, né? E também já vi lugares que serve de depósito de material de limpeza, enfim, toda a infinidade, toda a sorte de material encontrado lá. Mas é sempre bom que ela esteja limpa, tá? Filtros. Filtros é também um assunto importante. Quando a gente vai repor um filtro, vamos tomar cuidado para que aquele filtro que a gente está colocando seja da mesma classificação do filtro que a gente retirou. Tem muita coisa por aí que a gente vê que tira o F para colocar um G e assim vai, porque estava na mão e vamos embora, vamos tocar o barco. Mas vamos tomar cuidado para sempre manter a classe. Tá? E claro, procurar fabricantes que tenham certificados que comprovem que aquele filtro tenha aquela eficiência. Tá bom? E a gente precisa também tomar cuidado, ver se o filtro tem qualidade, tem rigidez, ele esteja à altura do filtro que está sendo reposto. Tá? E filtro também é uma coisa importante, que no consumo de energia, bons filtros consomem menos energia e mantêm a eficiência. Tá? Filtro também há um capítulo à parte, né? Meu chefe diz que hoje qualquer camisa velha serve de filtro. Então, por isso, vamos procurar quando tiver. Vamos procurar quando a gente tiver realmente fabricantes que sejam eficientes na sua classificação, sejam rigorosos nas suas classificações de filtros, na sua fabricação de filtros. Tá? Bom, a gente comprou o melhor filtro, a gente obedeceu todos esses requisitos, mas a nossa estrutura de filtro é ruim, é torta, tem vazamentos. Então, vamos cuidar também das nossas estruturas de filtro, né? Que ao longo do tempo elas podem ter uma corrosão ou para um incidente, alguma manutenção, está torta, está amassada, enfim. Ou aqueles parafusos de prender vetor absoluto, caiu um, prende só com o outro, deixa o outro para lá. Então vamos cuidar também para que perder, ser rigoroso nesse aspecto. Tá? E também a gente fala em estrutura, né, ter uma boa estrutura, também por quê? Porque muitas vezes a gente mede a medida de carga de filtro antes e depois do filtro. Se a estrutura estiver ruim, tá, ele nunca vai chegar vai ter muito vazamento, ele nunca vai chegar na perda de carga indicada para troca. Então o filtro vai estar sempre bom. Sempre bom. Mas não é que tem muito vazamento pela estrutura, pelo filtro, etc. Cuidados com serpentinas. Né? Bom, tem sempre que ter uma limpeza constante. Tá? E tem um produto que eu particularmente acredito muito, que são os emissores UVC. Né? Os emissores UVC, eles bombardeiam a sua serpentina, a face da sua serpentina, quebrando o DNA de todo o biofilme e mantém a serpentina limpa. Né? Porque o que é que mantém a serpentina suja? Para o biofilme, para o bichinho lá que passou pelo filtro, a serpentina é ideal, é escurinho, é frio, tem alimento para ele ali, então ele se prolifera muito. Tá? Então, eu acredito muito nesse produto. Tá? É um produto, hoje, bem está disponível, né? Mas ele funciona muito bem. Tá? Então, ele vai sempre manter a serpentina
limpa e livre de biofilme. São sempre, o emissor UVC, ele tem um alcance. Então, conforme o tamanho da sua serpentina, você tem uma fileira, 2 fileiras, assim, por diante, depende da sua altura. Tem um cliente nosso que achou que aquilo era demais, desligou uma fileira, deixou uma fileira só funcionando. Foi o melhor case que ele deu para a gente, porque você vê direitinho que onde é o emissor UVC está funcionando, a serpentina está limpa, e a parte de cima, por exemplo, está suja como a gente estava acostumado. Então, realmente é algo que eu acho que funciona muito bem. Bom, era isso, acabou um pouco adiantado até. Mas era isso, cara. Gente, obrigado pela atenção.